Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, né? Estamos aí em uma nova rodada de Campeonato Brasileiro. O tricolor entra em campo amanhã e nós temos muitas novidades sobre essa competição e já vamos esclarecer para vocês. Todo mundo tá vendo aí, né, as notícias sobre o calendário a partir da temporada de 2026, então vamos esclarecer os pontos para vocês entenderem. Primeiramente, começando com o próprio Campeonato Brasileiro. A partir do ano que vem, a competição se inicia em janeiro e termina em dezembro, exatamente. Então teremos Campeonato Brasileiro literalmente do início até o fim do ano, com a competição iniciando aí no dia 28 de janeiro e terminando na primeira semana de dezembro. Só para efeito comparativo, esse ano, né, de 2025, o Brasileirão começou no final de março. Ano que vem começa no final de janeiro. Vale destacar também que ano que vem tem Copa do Mundo. Então, a competição terá uma pausa entre junho e julho. Isso pode também explicar um pouquinho do início antecipado da competição. Já o estadual também terá mudança. O estadual terá apenas 11 datas. Lembrando que só na primeira fase eram 12 partidas, depois ainda tinham, né, as fases finais de mata-mata, quartas, semi e também a grande decisão. Mas para a temporada que vem terão apenas 11 datas dos campeonatos estaduais. E você me pergunta, irmão, mas o campeonato vai começar, o brasileiro vai começar em janeiro. Terão semanas aí que terão jogos de estadual e brasileiro? Sim, rapaziada. Terão semanas aí que vai jogar quarta-feira pelo Campeonato Paulista e domingo pelo Campeonato Brasileiro e depois volta, tá bom? Isso pode e vai acontecer no próximo calendário. Vai ficar um pouquinho diferente, um pouquinho bagunçado às vezes, né? Mas a gente vai se acostumando. Outra competição que também terá alterações será a Copa do Brasil. A primeira grande mudança já começa no número de participantes. Passa de 92 equipes para 126 equipes. Todos os 20 clubes do Campeonato Brasileiro Série A já estão garantidos diretamente na quinta fase. Outra mudança, né? Terão mais fases aí na Copa do Brasil. As 4 primeiras fases serão com as equipes de menor ranking, né? E serão em partida única. Mata-mata, quem se classificar, classificou, não tem, jogo da volta, não. 4 primeiras fases em partida única. Aí na quinta fase, quando entram as equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro até a semifinal, serão partidas ida e volta. E aí, na grande decisão, a grande final, outra mudança, que será partida única, né? Então nós teremos aí Copa do Brasil, a grande final em apenas um jogo. Eu acho sempre muito legal a partida única ali numa final, que decide ali, não tem ida e volta, mano, decide ali, acabou e é campeão. E vale destacar que a Copa do Brasil vai se encerrar depois do Campeonato Brasileiro. Então a Copa do Brasil começa em fevereiro e termina em dezembro, praticamente toda a temporada também, e a Copa do Brasil se encerra na semana seguinte do Campeonato Brasileiro. Então nós teremos primeiro o campeão do Brasileirão, depois o campeão da Copa do Brasil. E aí, vocês gostaram da mudança? Vale destacar também que nas outras competições, por exemplo, competições da Conmebol e na Série B, não houveram alterações. Já na Série C, até 2028, né, vai aumentando gradativamente, terão 28 equipes. E na Série D terão 96 equipes, né? Então são as alterações aí do calendário até começando, né, 2026, e aí algumas competições vão mudando ao longo dos anos. Eu achei legal essas alterações, principalmente na Série C e na Série D, dá mais oportunidades para as equipes de baixo aí, né, tentarem se estruturar, terem mais calendários e também, obviamente, lutar para o acesso na Série A. E aí, vocês curtiram as mudanças? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre as mudanças do estadual, do brasileiro, da Copa do Brasil. Como eu disse para vocês, na Libertadores Sul-Americana, por enquanto, não há nenhuma modificação, mas o calendário para a próxima temporada, ele já é diferente, tá bom, galera? Então deixa aí nos comentários. Hoje tem convocação da Seleção Brasileira do Ancelotti, né, às 3 horas da tarde, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo à noite aí, já tenha saído a convocação,
mas agora, né, que a gente está postando o vídeo ao meio-dia, estamos aguardando também a convocação do Ancelotti para os próximos amistosos, né? Teremos 2 datas FIFA aí pela frente para 2 amistosos preparatórios, obviamente, para a Copa do Mundo de 2026, né? Tá chegando o sorteio, né? Estamos iniciando hoje o mês de outubro, né? Inclusive que tenhamos um mês abençoado, né? Que seja de muita paz, muita prosperidade, saúde, sucesso pra gente. E em dezembro teremos o sorteio, né? Nós vamos conhecer os adversários e também as cidades onde a seleção brasileira vai jogar na próxima temporada. Galera, São Paulo viaja hoje, né? Teve o treino pela manhã, viaja agora à tarde para o estado do Ceará, onde amanhã a gente encara a equipe do Fortaleza, né? Amanhã teremos um duelo importantíssimo, um jogo que vale muito, obviamente, para as duas equipes. Sempre vale 3 pontos para cada um dos dois lados, né, rapaziada? Mas a gente sabe que as equipes jogam muitas finais durante o Campeonato Brasileiro, apesar de ser um campeonato longo, né? O São Paulo, a gente sabe, né, da situação de ter sido eliminado aí do Campeonato da Libertadores, desculpa, perdeu o último jogo do Campeonato Brasileiro para o Ceará, antes tinha perdido o Clássico contra a equipe do Santos, vem de 4 partidas sem sequer balançar as redes. O Fortaleza vem na pior temporada, né, dos últimos anos, lutando contra o rebaixamento e é até difícil dizer isso, mas é um sério candidato a ser rebaixado, né? No começo do ano ninguém falaria isso, mas neste momento a gente vê que a situação de fato é crítica, né? Obviamente pode sair dessa, pode se manter na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada, mas o jogo de amanhã será crucial para as duas equipes. São Paulo vive, né, nessa seca de gols e muitos fatores podem culminar nessa situação. Obviamente, a lesão dos 3 principais centroavantes, né? O Caleri, Rian Francisco e André Silva com o mesmo problema. São Paulo, pós-lesão do André, nos últimos 6 jogos, apenas 1 gol, é um número... Não preciso nem falar o que é aqui, né? Mas é um número de fato ridículo. E aí o São Paulo precisa, né, urgentemente, para voltar a vencer, precisa balançar as redes. Não tem fórmula mágica. Precisa pelo menos fazer gol, precisa segurar a zaga, que é outro problema também. A gente vinha de uma zaga forte, de um ataque forte, e aí do nada o ataque parou de fazer gols e a zaga começou a levar gol todo o jogo. Então, realmente é uma situação aí que tá conturbado. O São Paulo vai ter modificações para amanhã. A gente já tem 3 desfalques para a zaga que nós informamos para vocês ontem, né? Ferrarese machucado, Tolói machucado, Arboleda suspenso, né? Então temos à disposição Alan Franco e Sabino, e aí o Crespo pode ou utilizar um novo sistema, né, com uma linha de 4 defensores, ou então improvisar alguém, seja o Luiz Gustavo ou seja o Negrutti. Fato que nós conversamos com vocês ontem, né? Amanhã a gente vai trazer essas informações quando o São Paulo fizer a última preparação para o jogo, né? Porque, como eu disse, São Paulo treinou hoje pela manhã, agora há pouco teve treinamento, agora à tarde a viagem, né, para o estado do Ceará, e amanhã a partida contra a equipe do Fortaleza. Nós teremos mais informações sobre a provável escalação. Eu, sinceramente, mudaria o esquema, né? Eu sei que o Crespo é o cara que não muda de maneira alguma esse esquema, que ele tem essa habitualidade, que ele tem aí essa questão, né, de jogar sempre com 3 zagueiros, é uma preferência do treinador. Tem treinador que gosta de jogar de um jeito, tem treinador que gosta de jogar aí de uma outra maneira, né? É a preferência dele. Mas pelas circunstâncias, né, de derrotas seguidas, de partidas sem sequer fazer gol, eu acho que amanhã a gente poderia pelo menos testar, né? Se não der certo, beleza, aí a gente joga no esquema do treinador. Mas quando uma coisa não dá certo de jeito nenhum, eu acho que a gente poderia fazer alguma alteração. E outra, o São Paulo não tá só perdendo os jogos, né? Porque se a gente perdesse jogando bem, por exemplo, como foi contra o Cruzeiro, pós-data FIFA, o São Paulo encarou o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou muito, mas acabou saindo derrotado. Naquele jogo, beleza, a gente falou, não, jogamos demais, demos azar, sofremos um gol, uma bola desviada, perdemos chance e tudo mais, poderia ter caprichado aqui, aí beleza. Mas perder não jogando nada, porque a gente não jogou nada contra o Ceará, não jogou nada contra o Santos e não jogou nada contra a LDU, apesar de ter desperdiçado muitas oportunidades. Então, eu acho que nessa circunstância vale sim a alteração aí de sistema e vale também a gente, com certeza, ir buscar esses 3 pontos contra a equipe do Fortaleza, que apesar de estar nessa situação, é uma equipe forte, né? Uma equipe de muita qualidade, é uma equipe que tem bons jogadores, boa transição, vem de uma vitória, né? Ganhou do último jogo aí da equipe do Sport, então será uma partida completamente decisiva pra gente e também completamente decisiva pra eles. Beleza, rapaziada? Como é que tá a expectativa de vocês para amanhã? Esse duelo às 19h30 no estádio do Castelão, né? Arena Castelão,
Fortaleza e São Paulo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse para vocês, no vídeo de amanhã a gente já vai trazer a provável escalação. Se vocês quiserem, a gente traz provável escalação, pontos fortes também do Fortaleza. Então já deixem aí nos comentários o que vocês acham, né, dessa ideia, para a gente falar um pouquinho do Fortaleza também, do nosso adversário. Não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou. Volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!